transformado ao ler a Bíblia Sagrada. Estamos iniciando esse programa, A Bíblia Fácil. Hoje não existe muito mistério no ato de filmar. Com o celular na mão é possível fazer boas gravações. Mas quem imaginaria isso décadas atrás? Há 15 anos, a Novo Tempo enfrentava um sério problema. Poucos programas que reprisavam muitas vezes. Num momento visionário, ou de loucura, como queira chamar, o pastor Milton Souza, antigo diretor da Novo Tempo, quis comprar várias camerazinhas com baixa resolução de imagem para que todos os funcionários gravassem e editassem os próprios programas. Mal sabia ele que dentro de alguns anos a tecnologia diria que isso não era tanta loucura assim. Mas no fim das contas nada disso foi necessário. Deus tinha planos muito maiores para Novo Tempo. Mas primeiro precisamos voltar um pouco na história. Antes conhecida como CISAC ou TV Adsat, em 2004 o nome Novo Tempo passa a ser adotado oficialmente para as TVs, rádios e gravadora. Mas surge aí uma decisão importante a tomar. Logo, o pastor Milton percebeu que a sede da Novo Tempo em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, era muito pequena para um sonho tão grande. E a logística para chegar na cidade também não ajudava. Então surgiu um local promissor em Jacareí, interior de São Paulo. Uma propriedade com um antigo galpão de arroz que podia ser adaptado para receber a Novo Tempo. Eis então que começa a mudança em 2005. Eu fui um dos últimos funcionários a vir para cá, porque a gente só tinha um caminhãozinho, né? E esse caminhão fazia todas as viagens, Friburgo e Jacareí, trazendo as mudanças dos funcionários e mudanças da empresa também, né? E eu lembro que a gente começou, tive a incumbência de desmontar toda a rádio, a parte dos CDs, né? Tinha muito CD, era muito CD. E tinha que desmontar tudo e catalogar um por um, botar nas caixas certinho assim. Então chegamos ali, não tinha piso, era tudo de areia. Nós trouxemos os móveis de Nova Friburgo, então foi tudo adaptado. A gente trabalhava no meio da areia. Eu lembro que quando eu cheguei ali, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma vassoura e varrer a parte que eu ia colocar minha mesa. A visão que o pastor Milton era ousada. O pastor Milton viu neste lugar onde está a Novo Tempo aquilo que ela é hoje. Um complexo de comunicação. E ele falou assim, aqui nós vamos colocar as antenas que vão apontar para os satélites e assim alcançar milhões de pessoas. Naquela nossa conversa, explicando como ele via Novo Tempo, eu lembro de uma aplicação que o pastor Milton fez. Ele disse que o sinal da TV era parte da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, que cruzam o meio do céu para preparar um povo para o breve encontro com o Senhor. E é aí que os desafios se intensificam. Como manter uma emissora no ar 24 horas por dia com poucos recursos e poucos funcionários? No início, cada um trabalhava como podia. Eu falava para o pastor Milton, pastor, a gente precisa de um programa na TV para divulgar a gravadora. E ele falava, olha, se você conseguir produzir, porque verba não tem. E eu lembro de um programa que eu fui gravar em São Paulo com um cantor. Eu saí dali com uma moça que trabalhava na parte de TI. Ela foi comigo ser a produtora. Nós saímos dali de Jacareí com case, com o material todo de gravação. Pegamos um ônibus lá em São Paulo, nós pegamos metrô, com aquele equipamento caro dentro de um case. E fomos, aí encontramos um câmera Freela e fomos fazer a gravação. E esse programa foi o ar, foi um programa muito bom. Então era assim, a gente fazia com o que dava, com o que tinha à mão. A gente não tinha tempo para pensar, a gente tinha que fazer, porque tinha que colocar uma TV no ar, né? Então, todo mundo era produtor, todo mundo era apresentador, todo mundo era roteirista. Era assim, todo mundo ajudava todo mundo. Naquele momento, parece que a gente não tinha medo. Quando pensávamos em colocar um programa no ar, nós pensávamos em ter algo novo para oferecer numa grade de 24 horas, com muitas repetições, com um público que estava crescendo, mas que se cansava ao longo da programação de ver as reprises que via. Então, cada programa que a gente pensava, tanto era que fosse um conteúdo que fizesse sentido para
ser veiculado, mas que também trouxesse ares de novidade. Porque o crescimento que a Novo Tempo estava tendo, o crescimento orgânico, isto é, ia anexando dia a dia algum ponto novo, era mais lento do que o interesse da igreja. A igreja tinha muito interesse de avançar mais rapidamente. E a Sky foi exatamente este momento, onde quando a gente entrou na Sky, começou a se perceber um entusiasmo muito grande, a apreciação das pessoas, as correspondências que recebíamos, a interação que foi criada a partir daquilo ali. Então a gente percebeu que a Sky foi uma página, foi um capítulo diferente, foi um novo olhar, e a partir daquilo ali a Novo Tempo criou muito mais envergadura, e até para o próprio nosso amadurecimento. Nós fazíamos a televisão muito voltada para a igreja adventista, e a Sky abriu uma porta para o mundo. Não demora muito para a TV se profissionalizar cada vez mais. Em pouco tempo surgem novos programas e novos departamentos. O jornalismo da TV Novo Tempo, por exemplo, cresce. E programas muito conhecidos, alguns ainda na grade atual, surgem nessa época, como Caixa de Música, Código Aberto, Lições da Bíblia, Consultório de Família, Evidências, entre tantos outros. Com o crescimento da Novo Tempo, surgiu a necessidade de uma expansão em TV aberta, porque até então a Novo Tempo era uma TV por assinatura. Para expandir o sinal de uma TV aberta no Brasil, você precisa ter legalmente uma geradora. A Novo Tempo não tinha geradora, mas tinha o sonho de crescer. Na época, nós pesquisamos em várias cidades no Brasil onde teria uma geradora com as características que a Novo Tempo necessitava. Encontramos em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ali em Pindamonhangaba, nós encontramos uma geradora educativa, um canal educativo, que faz parte de uma fundação. A partir daí, com o canal gerador, a Novo Tempo podia concretizar o seu sonho de colocar em cada cidade, em cada município brasileiro, o sinal da sua TV. Nós já tínhamos uma programação, a necessidade de crescer, e agora tínhamos a geradora. Eu lembro que quando a gente fazia um programa ao vivo e dava tudo certo, nossa, era muito engraçado, porque a gente comemorava como se fosse o final da Copa do Mundo, assim, sabe? Que tinha dado tudo certo, não tinha caído o sinal, não tinha nada. Cada vez que a Novo Tempo chegava a algum lugar, acontecia uma revolução. E essa palavra revolução, para mim, talvez seja a mais interessante de todas elas. A Novo Tempo foi e continua sendo uma grande revolução para a igreja. A Novo Tempo não é só uma revolução, eu gosto de pensar que ela também foi um milagre de Deus. Ela começou pequena, começou sem muita estrutura, mas foi se expandindo, ampliando sua presença, estando mais próxima das pessoas, mantendo seu foco na missão. E eu creio que ela tem sido uma grande bênção, não só para aqueles que são membros da Igreja Adventista, mas para a comunidade como um todo. Às vezes eu fico pensando, se o pastor Milton pudesse ver hoje onde o Novo Tempo está. Quando a gente estudava e olhava o futuro, nós não construíamos um futuro da Novo Tempo ser o que é hoje. Nós imaginávamos um crescimento, imaginávamos um futuro promissor, mas Deus deu muito mais do que nós sonhávamos. Não temos como resumir um pedaço tão importante dessa história em alguns minutos de reportagem. Mas a lembrança do passado é um tributo àqueles que dedicaram suas vidas à missão e ao sonho da Novo Tempo. Afinal, a história da Novo Tempo se entrelaça com as vidas de quem se dedica a ela e de quem acompanha seu crescimento.